cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Graça e paz, família BVM. Sejam bem-vindos! Todos que nos visitam pela primeira vez, sintam-se abraçados, sintam-se em casa. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estar cultuando a Ti. Senhor, mesmo distantes, ó Pai, mas estamos juntos. Te louvamos pela vida do nosso pastor, da Mário e da Luísa, que o Senhor venha enchê-los de saúde, Pai, muito amor, muita segurança, muita proteção. Senhor, esteja com as famílias também, não permitindo que nada falte. Senhor, que esses dias ruins desse vírus acabe e que possamos estar juntos te louvando, glorificando teu santo nome. E que todas essas famílias que se achegaram a nós nesse momento tão difícil permaneçam conosco, ó Pai, e que alcancemos mais e mais famílias. Te louvamos, ó Deus, porque o seu amor, mesmo nesses tempos difíceis, tem aumentado ainda mais e alcançado ainda mais pessoas. Te louvamos, ó Deus, por tudo que tem nos feito. Fica conosco ao decorrer desse culto, que a sua palavra, Senhor, seja como flecha aos nossos corações. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos! Tudo bem com vocês? Hoje está começando mais um IBVM Kids e hoje nós vamos falar sobre a história da queda das muralhas de Jericó. Um belo dia, Moisés nomeou Josué como seu sucessor. Ele era um homem muito correto e também amava muito a Deus e falava muito de Deus para as pessoas. Mas Josué tinha uma grande missão. Ele deveria atravessar o Rio Jordão e também destruir e invadir a cidade de Jericó. Mas Deus deu bastante sabedoria para Josué
E ele também foi bem esperto. Ele mandou 2 homens para que pudessem ficar vigiando Jericó para facilitar a invasão. Então, os 2 homens conheceram uma mulher chamada Raabe, e ela deixou que eles ficassem na sua casa. Mas em troca disso, eles deveriam poupar a sua vida e a vida da sua família durante o combate. Deus disse para que 12 sacerdotes carregassem a Arca da Aliança e que dessem voltas por Jericó e que tocassem as suas trombetas uma vez por dia a cada 6 dias. E ao som da trombeta, na 7ª volta no 7º dia, as muralhas de Jericó desabaram. O povo de Jericó obedeceu a Josué e tudo ocorreu como Deus disse. Então Jericó foi dominada pelo povo de Israel. E essa história mostra o poder e a força de Deus sobre nós durante as dificuldades. Nós devemos ser confiantes e confiar em Deus em primeiro lugar, pois Ele sempre sabe das coisas e Ele sempre toma as decisões certas. Por isso, nunca se esqueçam, não tenha medo, tenha esperança. Tchau, crianças, até o próximo domingo. 1, 2, 3 palavrinhas! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Hey! Filho meu, escute a instrução do seu pai e não deixes o ensino da sua mãe. Provérbios 1:8. Hoje eu vim cantar um hino para louvar ao Senhor. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada.
escrito em algum livro antigo, se foi premeditado ou coisa do passado. Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Calma, calma. O mundo precisa de... Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar, e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que isso logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Bom estar com vocês, retornando depois, peguei esses 15 dias de férias, foi um tempo gostoso, deu para descansar um pouco. Agora, estamos aqui curtindo a Luísa, criança pequena, muito choro, trocar fralda, comer, dormir, tudo isso, então estamos nos adaptando, mas tem sido um momento bom, graças a Deus, um presentão de Deus. Quando estou gravando aqui, tá de noite, Mário está amamentando a Luísa, então a vida é assim, amamentar, ela dorme, a gente descansa e vamos que vamos. Mas quero agradecer o carinho de todos. Mário manda um abração para vocês, Luísa manda um beijão para vocês, tá bom? Logo, logo, se Deus quiser, vamos estar juntos, meus irmãos. Quero agradecer ao pastor Matheus Negre, ao pastor Cristiano Poleto, meus irmãozãos que mandaram as pregações nos últimos domingos, são bênçãos. Agradecer ao irmão Lico, irmã Sueli, que mandaram bem nos nossos cultos de quintas-feiras, e todos, Valnice, que esteve adiante cuidando do nosso culto, da igreja, né, como primeira vice-presidente da nossa igreja, todos os irmãos que trabalharam e que fizeram suas partes, vocês são bênçãos demais, tá, gente? Pessoal, seguinte, devolução dos dízimos e ofertas, tá? Você que é membro da IBVM, que tem o seu compromisso, a questão das responsabilidades, tá aí o número da nossa conta, aí você pode fazer depósito do seu dízimo, a tua oferta, tá bom? A nossa campanha terminou domingo passado,
arrecadamos R$ 1.900, já foi enviado para missões nacionais, tá bom, irmãos? Bênção, bênção. Gente, se você quiser doar cesta básica, ou doar qualquer tipo de coisa que você fala, pastor, eu estou com uma geladeira aqui, estou com um fogão, estou com um carrinho de bebê, estou com qualquer coisinha, entre em contato, sempre vai ter alguém que precisa, tá bom? Tem o telefone do nosso irmão Lico aí, ó, pode entrar em contato com ele, que é o irmãozão queridão, ele vai estar adiante, tá? Ele vai estar resolvendo isso daí, tá bom? Se você quiser fazer alguma oferta financeira que seja para ajudar na parte social, também fala, ó, pastor, esse valor é para parte social, tá bom? Então tem esse dinheiro a gente deixa reservado para pagar uma conta de água, luz, remédio, qualquer coisa assim, que sempre uma eventualidade que venha aparecer para qualquer família, tá bom? Tanto da igreja quanto daqueles que não são da igreja e precisam, tá bom, meus irmãos? E outra coisa, estamos vivendo tempo de flexibilização, porém não estaremos retornando com os cultos, tá bom? A estrutura de culto, mas agora em novembro vamos estar retornando, fazendo nossos encontros de pequenos grupos. O que é pequeno grupo? É como as células. Estamos tendo as células virtuais da nossa igreja e vamos ter presenciais também. Então, se você quiser continuar na célula virtual, não tem problema. As células virtuais continuarão tendo, porém vamos abrir agora as células presenciais. Então, possivelmente, meus irmãos, será tipo terça ou quinta ou sábado, algo assim. E muito possivelmente, tá bom? Muito possivelmente, os cultos de quintas-feiras online não estarei fazendo mais. Eu vou estar focando nos encontros presenciais, tá bom, meus irmãos? Que aí eu já fica muita coisa. Os cultos de domingo continuarão sendo através da internet, pelo YouTube, tá bom? Então, possivelmente, a partir de novembro, não estaremos tendo os cultos de quintas-feiras, tá? Eu estarei focando nessas células presenciais. Como participar? Pastor, eu queria estar com vocês participando. Ótimo, entre em contato comigo que vamos estar organizando, tá bom, meus irmãos? É o que precisa ser feito. Vamos fazer escalas para que não aconteça de um dia em muita gente, no outro dia ter pouco. Então temos um limite de pessoas para estar presente. Se você quiser participar, entre em contato comigo. Teremos sala de criança, então as crianças deveriam estar sentadas junto aos pais, participando, tá bom? Os demais, aqueles que têm um problema de saúde, aí fica sob sua responsabilidade, tá, meu irmão? Não dá pra gente ter o laudo de cada um, mas fica a critério. Teremos toda a questão de higienização do local, de medir temperatura, tudo mais, tá? Quem for participar, vá de máscara, leve a sua garrafinha d'água, porque o bebedouro não estará funcionando, para evitar esse contato, tá? De gente pegando água, bebendo. Então, leve a sua garrafa de água de casa, tá bom? É o que temos para hoje, vamos estar voltando desta maneira, tá? Não é o ideal, mas é a maneira como iremos fazer. Então, se você quiser estar junto conosco, entre em contato, vamos estar para fazer. Se tiver qualquer coisa, nós fazemos aí 3, 4 células semanais, tá bom? Fica aí o convite para vocês. Então, interessados, entre em contato comigo, meus irmãos. Vamos estar orando. Eu queria orar, agradecer a Deus por esse privilégio de estar com vocês, agradecer a Deus pelo dom da vida, porque afinal de contas Deus é muito bom, não é verdade? Vamos lá. Pai querido, obrigado, Pai, por esse tempo, Jesus. Obrigado por essa família que o Senhor tem nos dado, a família BVM. Obrigado por cada vida que está nos assistindo. Coloco na Tua presença, ó Pai, a vida de todos. O Senhor sabe a luta, a dificuldade, o medo que cada um passa. Temos irmãos aqui que têm problema de saúde, ou têm seus familiares agora com problema de saúde terrível. Tenha misericórdia, ó Pai, ajude a eles. Pedimos pela cura daqueles que estão doentes. Pedimos, ó Pai, pela vida daqueles que estão com o coração triste, o coração pesado por algum problema, alguma questão, algum problema que aconteceu, talvez pessoas desesperadas, pessoas que estão pensando até em tirar a própria vida. Tenha misericórdia, Pai, tire deles esse desejo, Pai, que o Espírito Santo do Senhor abrace a eles e que eles venham a ver esperança na vida, Pai. Abençoe aqueles, ó Pai, que estão desmotivados, dê ânimo a eles, dê direção àqueles que precisam, Pai, de uma resposta. E traga salvação em nossos lares, em nossas famílias, ó Pai. Deus, continue conosco, que a palavra do Senhor fale aos nossos corações, me use como teu instrumento, apesar de imperfeito que eu sou. Tenha misericórdia, toda a honra, toda a glória te dá ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Maravilha. Lembrando o seguinte,
Até então eu tinha pedido, eu não sei, tá? Eu estou gravando essa pregação no meio da semana, mas nós estávamos precisando de uma cama de solteiro e um colchão de solteiro. Como é no domingo, eu não sei ainda se foi talvez conseguido, tá? Se você tiver, entre em contato com o irmão Lico também, entre em contato com o irmão Lico. Se caso já foi, ele já recebeu, ele já vai falar para você, irmão, já consegui, beleza. Mas se caso não, então vai ser benção, tá? Doar uma cama de solteiro, um colchão, ou talvez você não tenha só a cama, ou só o colchão, ou tem os dois, enfim, tá? Que Deus te abençoe. Vamos lá, gente. Hoje eu queria estar falando sobre um tema. Eu dei uma paradinha. Hoje não vamos falar sobre o estudo que estamos fazendo sobre Neemias, tá? Este final de mês de outubro é comemorado o Dia da Reforma Protestante, tá? Dia 31 de outubro, há mais ou menos 500 anos atrás, muito tempo atrás, um homem chamado Martinho Lutero, ele chegou, ele teve um encontro com Deus de uma maneira sobrenatural. Ele era um padre, ele era um homem que já tinha sua certa experiência com Deus para aquela época, porém, certo dia, lá em 1517, Martinho Lutero, ele leu um trecho da palavra de Deus que mexeu muito com ele, e ele sentiu a necessidade de mudança, a necessidade de reformar muitas coisas. E aí, a partir desse tempo, houve a Reforma Protestante, ao qual nós celebramos. Foi um momento em que a palavra de Deus esteve disponível a todos. É uma história linda, maravilhosa, tá? Eu quero deixar aqui essa nota, em que se hoje nós temos a Bíblia na língua portuguesa, se hoje tem a Bíblia em tantos idiomas, é porque homens como Martinho Lutero pagaram, alguns com a própria vida, inclusive, com sangue, para que a palavra de Deus chegasse até nós, irmãos. A palavra de Deus, durante um período, ela era inacessível à população. Ninguém tinha acesso, apenas poucas pessoas do mundo religioso, pouquíssimas. O restante do povo era totalmente manipulada, mas graças a homens como este, através da Reforma Protestante, a palavra de Deus, primeiramente, foi daquela época latim para a língua alemã e depois se estendeu para todos os idiomas, tá? E é importante a gente saber disso, porque muitas pessoas não valorizam a palavra de Deus. Muitas pessoas não têm noção de quantas pessoas pagaram com a vida, pagaram com a sua própria liberdade, para que hoje pudéssemos ter a palavra de Deus em nossas mãos, tá? Então eu queria deixar aqui essa nota. Mas hoje eu queria falar de um tema, que Deus é bom. Amém? Eita! Durante esse tempo nós temos feito um cultinho aqui em casa, eu e Mari falou, amor, vamos falar esse versículo. Então é um versículo que a gente tem sempre usado. Deus é bom, Ele é muito bom. Mas assim, desde que a Luísa nasceu, a gente não conseguiu organizar nosso diazinho de culto ainda. Tem hora que ela está dormindo, tem hora que está acordada, então a gente não conseguiu ainda. Mas sempre fazendo nossas orações juntos. Mas esse texto é interessante, essa frase, Deus é bom. E é uma frase tão comum, né, irmãos? Tão bonita, tão dita. Porém, eu vi uma pregação essa semana do pastor Paul Washer, eu achei tão interessante. Ele falou que essa é a frase mais terrível da Bíblia. Mais terrível. Eu fiquei curioso. E de fato, porque ele diz, Deus é bom. E se Deus é bom, Ele é contrário a tudo que é mal, e nós somos maus. Eu sou pecador, eu sou ruim. Então, para eu estar junto a um Deus bom, perfeito, é só através da graça de Deus. E isso que nos dá medo. Porque esse Deus é tão bom, que o pecado não pode estar na tua presença. E por isso que é uma frase tão terrível. Mas enfim, eu quero citar hoje, o tema de hoje é Deus é bom. Está lá em Marcos, capítulo 10. Versículo 17 tem um texto maravilhoso, eu gosto demais. Eu já preguei diversas vezes esse texto, mas eu queria falar com vocês novamente hoje. Marcos 10, do 17 ao 31, nos diz assim. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, eu que farei para herdar a vida eterna? Quem não quer ir para o céu, né? Quem não quer ter a vida eterna? E respondeu Jesus, por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos?
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Que incrível esse encontro! Que incrível! Primeiro que Jesus ele deu uma oportunidade única para aquele homem. Ele falou: bom mestre, o que eu darei? O que eu farei para herdar o reino dos céus? E Jesus falou: por que você me chama de bom? Só tem um bom, que é Deus. E se aquele jovem conhecesse, aquele homem conhecesse realmente Jesus, ele falaria: mas tu és Deus, por isso que tu és bom. Mas enfim, ele deixou passar, porque na verdade ele parecia ser íntimo de Jesus, mas não era. Parecia que ele conhecia Jesus, mas ele não conhecia, assim como hoje em dia. Muitas pessoas parecem que conhecem, são íntimos de Jesus, mas no fundo não são. Se aproximam de Jesus como se fossem amigos de Jesus, como se fossem filhos de Jesus, dizendo que Jesus é bom, tudo isso, mas no fundo não são. Não conhecem Jesus da maneira como é. E aí Jesus continua, e no versículo 19 Jesus fala assim, ó, você conhece os mandamentos? Quantos mandamentos eram, meus irmãos? 10, não é verdade? Mas olha os mandamentos que Jesus falou. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem falou: eu obedeço isso desde a minha adolescência. Ou seja, se é só isso para ir para o céu, eu vou para o céu porque eu tenho feito tudo isso. Mas note, gente, que dos 10 mandamentos, Jesus colocou apenas os mandamentos que são relacionados aos homens. É tudo ao homem. Não matarás, não mato o homem. Não adulterarás, não adultero com pessoas, com homens e mulheres. Não furtarás, não vou roubar outra pessoa. Não vou dar falso testemunho de alguém. Não enganará ninguém, honrar pai e mãe. Então é tudo no relacionamento interpessoal. Porém, os mandamentos de honrar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, esses mandamentos que relacionam com Deus, Jesus não colocou aqui. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que aquele jovem não estava servindo desta maneira. E aí quando aquele jovem fala que eu obedeço tudo a isso, versículo 21, Jesus olhou para ele, olha que coisa linda. Jesus olhou para ele e o amou. Vocês conseguem imaginar esse olhar de Jesus? Aquele homem, aquele jovem que chega na presença de Jesus, querendo ir para o céu, e achando que estava no caminho certo, achando que ele estava fazendo o que era correto. E quando Jesus vê que ele estava errado, quando Jesus percebe que aquele homem está fazendo tudo errado, ele está se enganando, Jesus olha para ele e o ama. Jesus tem misericórdia daquele homem. Jesus poderia ter falado: você está me enganando, rapaz. Você não é nada disso que você fala. Jesus podia ter falado, mas Jesus ama. E aí Jesus dá uma oportunidade a ele. E Jesus diz assim: falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E só depois, venha e siga-me. Jesus não falava que ele era o caminho, né? Ele era o caminho para o céu. Jesus podia ter falado para ele: me siga apenas. Mas não. Para seguir a Jesus, aquele jovem deveria fazer algumas coisas. Primeiro, vender tudo o que ele tinha. Mas não era apenas vender, não é apenas colocar à venda. Jesus disse: dê o dinheiro aos pobres. Faça algo com aquilo que você tem. E aí você terá um tesouro no céu. Olha só, Jesus fala: abra mão dos seus tesouros aqui na terra, que você terá garantido os seus tesouros nos céus. Porque afinal de contas, o que aquele jovem perguntou para Jesus é o seguinte: o que eu faço para ir para o céu? O que eu faço para ter a vida eterna? Não é verdade? Então Jesus mostrou para ele: abra mão dos tesouros terrestres, que você terá os tesouros no céu. Só depois disso, vem e me segue. Sabe, irmãos, Jesus poderia ter dito para ele apenas para segui-lo, mas não seria suficiente. Não é adiantar aquele jovem seguir a Jesus e continuar amando aquilo
naquilo que não tem importância. Mas note que Jesus falou isso com amor para ele. Jesus olhou e o amou. E com esse amor de Jesus, ele mostra àquele jovem que para seguir o caminho para a eternidade, era necessário que primeiro ele abandonasse o caminho daquilo que é passageiro. Ele deveria abrir mão dos seus tesouros terrestres para ter direito aos tesouros no céu. Mas tudo isso Jesus fez em amor. Mas no versículo 22, irmãos, diz o seguinte, que diante disso, o jovem ficou abatido, ficou triste e se afastou de Jesus. Olha só, ele ficou triste e se afastou de Jesus porque ele tinha muita riqueza. E olha que interessante, se ele tinha muita riqueza, se ele obedecesse a Jesus e vendesse e desse aos pobres, muitos pobres ficariam ricos, ficariam felizes, muitos pobres seriam abençoados. Mas aquele homem não quis isso. Aquele homem abandonou, virou as costas para Jesus. Aí no versículo 23 diz que Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Tenta imaginar, gente, Jesus está conversando com aquele jovem, o jovem em certo momento da conversa ficou empolgado, lembra? Mestre, eu faço tudo isso desde a minha adolescência, ele estava feliz. Mas quando Jesus pede para ele vender tudo, dar aos pobres e segui-lo, ele fica triste. Dá as costas a Jesus e se afasta de Jesus. Sabe, irmãos, ao se afastar de Jesus, aquele jovem deixou muito claro que o seu amor pelas coisas deste mundo era maior do que o amor que ele tinha pelas coisas do céu. E hoje em dia acontece a mesma coisa, muitas pessoas querem seguir Jesus. Muitas pessoas estão indo para as igrejas, muitas pessoas estão dizendo: mestre, me salve, mestre, me mostre o caminho. Mas quando Jesus olha para alguém e fala assim: abra mão daquilo que tem prioridade na tua vida e me siga. Abra mão da tua vaidade, abra mão da tua arrogância, abra mão da tua mesquinhez, abra mão do seu orgulho, abra mão de tudo aquilo que você gosta, abra mão da sua promiscuidade, abra mão dos seus pecados e aí você pode me seguir. Acontece hoje em dia a mesma coisa, irmãos. As igrejas hoje vivem o que alguns dizem um grande avivamento. Não sei. Porque as pessoas querem seguir a Jesus, mas sem abrir mão de nada. Sem abrir mão de nada. Isso é impossível, porque Deus é bom. E para seguir um Deus bom, nós precisamos ser bons. Sermos bons. Mas não significa que sermos perfeitos, mas temos que buscar a perfeição. Não significa que somos santos, mas devemos buscar a santificação, é que a palavra de Deus nos diz, seguir a santificação sem a qual ninguém verá Deus. E a história hoje se repete, irmãos. Quantas pessoas não conhecemos que sentem o desejo de servir a Cristo, de ir para o céu, tem medo do inferno até. Nossa, eu não quero ir para o céu, pastor, o que eu faço? Começa uma caminhada com Cristo, mas chega um certo momento em que a palavra confronta. Chega um certo momento em que Jesus chega para a pessoa e fala: olha, agora é o seguinte, para você me seguir, você tem que abrir mão daquilo que o seu coração, daquilo que é dono do teu coração. E depois que você fizer isso, você vem me seguir. E aí as pessoas não querem seguir. As pessoas não querem fazer isso. Ultimamente tem tido algumas polêmicas, umas polêmicas bem interessantes nas redes. O Papa Francisco deu um depoimento dizendo sobre a questão da homossexualidade, de que a igreja deve amar sem problema, até que falou sobre o casamento homossexual, tanto mais. Esta é uma palavra que, pela sociedade, tudo bem, não há problema algum. A sociedade, todos são cidadãos. E eu não vejo problema algum, irmão, se numa sociedade brasileira, em qualquer país que for,
Se a Constituição ali disser que dois homens e duas mulheres podem se casar, podem adotar filhos, isto é a Constituição de um país. Dizer que me agrada ou não me agrada, isso não é meu papel. Dizer que dois homens podem ser felizes e constituir um casamento, tá ok, tudo bem. Duas mulheres podem ter um casamento, podem adotar filhos, sem problema. Porém, não podemos nos esquecer que essa é uma constituição terrena. Isto é algo do mundo. Mas quando nós queremos ser participantes do reino dos céus, nós devemos abrir mão daquilo que nos agrada para fazer a vontade de Deus. Eu estou dando o exemplo da homossexualidade porque foi o que o Papa Francisco falou, e muitas outras pessoas, existem inclusive igrejas que são exclusivas para os homossexuais, aonde é aceito o casamento dizendo que a Bíblia é assim. Não, meus irmãos. A Bíblia não se agrada disso, não é uma prática que a Bíblia se agrada. Da mesma forma que não é uma prática que a Bíblia se agrada, que é a mentira, que é a corrupção, que é o adultério, que é a fofoca, que é a ambição, que é o egoísmo, que é desrespeitar pais. Tudo isso a Bíblia condena, assim como a homossexualidade. Então, quando eu, Márcio, vou seguir a Cristo, eu tenho que entender que Cristo quer que eu abra mão daqueles pecados que são donos do meu coração. Mas por quê? Porque Ele é bom. Lembra? Ele é bom. E não há como eu estar junto a um Deus bom sendo eu mau. Eu tenho que buscar ser bom também. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas passadas, tudo se fez novo. Há necessidade de mudança. E aí muitas pessoas fazem como esse homem. Quando a palavra de Deus vem e confronta, dizendo: você tem que abandonar seu pecado. As pessoas ficam tristes, viram as costas e deixam Jesus falando sozinho, como aquele jovem fez. Quantas pessoas hoje não querem estar na igreja porque acham que é caretice o que a igreja prega, e infelizmente, para manter essas pessoas, muitas igrejas falam que tudo é válido. Meus irmãos, para sermos cidadãos do céu, temos que viver de acordo com a Constituição do reino dos céus. E essa Constituição está na Bíblia. Essa Constituição é o que o próprio Cristo diz. Entende? Enfim, aquele jovem vira as costas para Jesus. Versículo 24. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? O pessoal acho que era rico ali, todos eram ricos. E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus, inclusive um rico entrar no reino dos céus, inclusive uma adúltera entrar no reino dos céus, inclusive um adúltero entrar no reino dos céus, inclusive um ladrão entrar no reino dos céus, inclusive um corrupto entrar no reino dos céus, inclusive um mentiroso entrar no reino dos céus, inclusive um fofoqueiro entrar no reino dos céus. Então, o que para o homem é impossível, para Deus é possível. Entende? O reino dos céus não é constituído de pessoas perfeitas, mas é constituído por pecadores que reconhecem sua situação de pecadores e buscam melhorar. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer, Pedro não perdia uma oportunidade de passar vergonha, né? Pedro era afoito. Olha o que lembra? Jesus chegou para o jovem rico e pediu para o jovem rico abrir mão de tudo para seguir a ele, não é verdade? Você viu lá o texto? Jesus falou: venda tudo e me siga. Aí Pedro pegou e falou assim: nós deixamos tudo para seguir-te. Como quem diz: mestre, olha como que nós somos bons, olha como que eu sou bom, mestre.
Este homem não quis largar as coisas para seguir ao Senhor, mas eu abandonei tudo, mestre. Eu larguei tudo, nós largamos tudo para seguir. Alguns de nós eram pescadores, o Senhor mandou seguir, largar tudo e seguir, fizemos isso. Nós somos melhor do que esse homem. Aí respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Olha lá, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição. Olha só, o que Jesus está dizendo assim, todos aqueles que me abriram mão das coisas para me seguir, vão receber muita coisa aqui. Vão receber 100 vezes mais, que maravilha! Inclusive perseguição também. Receberemos os ônus e os bônus. Aí como que termina? Mas, na era futura, vai receber o que é mais importante, que é a vida eterna. E contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Essa história aqui começou com um homem que chegou na presença de Jesus perguntando como ir para a vida eterna. Como ter direito à vida eterna. E terminou com Jesus dizendo que para ter direito à vida eterna temos que abandonar tudo aquilo que toma lugar no nosso coração. Abrir mão daquilo que nos distancia de Deus e seguir os caminhos de Deus. Deus é bom, gente. Deus é muito bom. E por isso, antes de segui-lo, nós devemos abandonar o caminho que antes nós trilhávamos. Aquele jovem andava por um caminho que ele achava que estava levando à vida eterna, mas não estava. E o pior, ele não estava disposto a abandonar aquele caminho. Deus é bom, Deus é muito bom, mas nós somos maus. Porém, preste atenção agora. A diferença entre aqueles que não seguem a Jesus e aqueles que o seguem é este. Os que viraram as costas para Jesus, assim como aquele homem fez, são os pecadores que não querem ser tratados por Jesus. Já aqueles que decidiram seguir a Jesus, assim como Pedro e os demais discípulos, continuaram sendo pecadores, mas eram pecadores que se permitiam que Jesus os tratasse. Lembra quantas vezes Jesus tratou Pedro depois? Essa é a diferença. Você está disposto a ser tratado por Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus diz que Jesus é a luz e nele não há mal algum. E quando nós decidimos andar com Jesus, Ele expõe tudo aquilo que é mal dentro de nós. Isso é ruim. Sabe por que isso é ruim? Porque nós vivemos numa época em que as pessoas querem ter o ego massageado, dizendo: você é a florzinha de Jesus, você é a princesa de Jesus, você é o príncipezinho de Jesus, você é a coisa fofa de Jesus. Aí a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores, que o inferno estava preparado para nós, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós temos a possibilidade de ir para o céu. Nós não somos bons, meus irmãos. Nós não somos bons. Estou aqui com uma filhinha, Luísa. Está com cerca de... quantos dias aqui? Está com cerca de 18 dias. E eu estava conversando com a Mari esses dias. A gente observa já os traços de pecado na vida de um bebezinho. O que é isso, pastor? Sim. Mesmo que de uma forma simples, inocente talvez. Mas já vemos traços de pecado. E conforme a criança vai crescendo, isso se torna mais óbvio, mais claro. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês que já tiveram seus filhos,
Em algum momento vocês tiveram que ensinar seus bebezinhos a bater no rosto do papai e da mamãe? Não, porque é natural. A criança, ela bate. O que geralmente os pais têm que ensinar a criança a fazer? Fazer carinho, não é verdade? Não bate, faz carinho. Aí pega a mão do bebezinho e passa a mão. Mas por que a gente não precisa ensinar a bater e eles batem? Porque a criança já tem aquilo que é mal dentro dela. Apesar de serem inocentes. Mas chega um momento na vida delas em que essa inocência vai diminuindo. E aí a maldade do coração, ela vai se tornando cada vez mais evidente. E aí cabe aos pais irem ensinando a criança a ser boa. Porque ensinar alguém a ser ruim não é necessário, meus irmãos. É por isso que Jesus, ele nos mostra que o caminho para o céu é abandonar o caminho que trilhamos para o inferno. E o caminho para o céu não é um caminho fácil, porque é o caminho que exige que a gente abra mão de tudo aquilo que toma conta do nosso coração, que nos agrada. E a santidade não é agradável a nós, meus irmãos. Buscar santificação não é natural do homem e da mulher. Ser homens e mulheres honestas, de princípios, não é natural do homem. Tanto que existem leis. Não existe lei que incentive a gente a errar. Não. As leis são justamente para nos obrigar a fazer o bem, porque o mal você não precisa. As leis de trânsito estão aí porque se não houvesse lei de trânsito, seria um caos. Será que se não tivesse semáforo, alguém daria o lugar? Para quantas pessoas daria o lugar para o outro passar? Se não existissem placas de não ultrapasse, será que a gente saberia que aquele é um lugar perigoso e posso colocar em risco a vida de outra pessoa que está vindo? Mas não, é necessário colocar ali não ultrapasse. É necessário colocar radar. Porque, meus irmãos, nós somos pecadores. Nós não precisamos de uma ordem para pecar. Nós fazemos isso de forma natural. Mas lembra-se, Jesus é bom. Ele é muito bom. E como Ele quer que nós estejamos com Ele nos céus. Da mesma forma que Ele olhou para aquele jovem, com amor, Ele olha para você hoje. E Ele fala, meu filho, minha filha, me siga. Mas antes, abra mão de tudo aquilo que está no teu coração e que te distancia de mim. Abra mão daquelas coisas que reina sobre o teu coração e te tornam uma pessoa ruim. E me siga. E se torna uma pessoa boa. Te falar que eu ouvi esse chamado de Deus quando eu tinha meus 15 anos. Mas até hoje, com 42 anos, eu estou num caminho que às vezes eu estou um pouquinho melhor. E de repente eu caio no meu grau de santificação. E aí eu clamo a Deus, Deus tem misericórdia, me perdoa, e eu vou buscando ser melhor a cada dia. Eu não busco ser melhor a cada dia porque eu sou bom. Eu busco ser melhor a cada dia porque o meu Deus é bom. E Ele é minha referência. Minha referência não é homem algum. Eu espero que a sua referência não seja nenhum homem. Não tenha a sua referência em homens, mulheres. Tenha a sua referência em Deus. Porque homens e mulheres são falhos, são pecadores. Mas Deus não. Foque em Deus. Lembra o que Paulo disse? Sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Assim como Paulo imita a Cristo, nós devemos imitar a Cristo também. Não é imitar a Paulo, porque Paulo ele fala que ele é o maior de todos os pecadores. Paulo falava que o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu faço. Então como que eu vou imitar a Paulo? Não. Quando ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é assim como ele imita a Cristo. Vamos imitar a Cristo também, porque o homem é falho. E hoje Jesus está com aquele mesmo olhar de amor
O mesmo olhar de amor que ele tinha para aquele jovem, ele está para você dizendo: meu filho e minha filha, vem comigo, me siga. Mas antes, deixe de lado tudo aquilo que é terreno. Deixe de lado todo esse tesouro material e terreno e vamos focar no tesouro material, tesouro celestial. Meu irmão, venha servir a esse Deus bom e misericordioso. E saiba que apesar de seus pecados, Ele te olha com amor. Assim como Ele olhou para aquele jovem, entregue a sua vida a Ele. Ou, se um dia você já entregou a sua vida a Ele, mas de repente você esteja num momento distante de Deus, peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele pelos seus pecados. E sinta o amor de Cristo inundar a tua vida. Pois, lembre-se, Deus é bom. Ele é muito bom. E apesar de pecadores que somos, Ele está disposto a nos ensinar a ser cada dia melhores. Cada dia mais parecidos com Ele. Para que um dia possamos estar lá no reino dos céus com Ele, onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá nada, irmãos. Teremos apenas a presença do nosso Pai. Do nosso Pai amoroso. Do nosso Pai misericordioso. Recebendo em Teu reino a cada um de nós. Cada um de nós feridos, machucados. Cada um de nós que passa por momentos tão difíceis nessa vida. Cada um de nós que às vezes pensa em desistir da caminhada cristã, mas Jesus olha com amor, com aquele olhar de amor e fala: meu filho, minha filha, estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é bom. Ele é muito bom. Amém? Deixa eu orar por tua vida nesse momento. Pai querido, Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é muito bom. E obrigado porque mesmo sendo nós ainda pecadores, o Senhor nos ama. Mesmo quando às vezes a gente vira as costas para o Senhor, assim como aquele jovem fez, o Senhor continua nos amando. Pai, nos perdoe porque muitas vezes, Pai, entristecemos o Senhor, muitas vezes viramos as costas ao Senhor, muitas vezes desprezamos os Teus mandamentos. Mas, Pai, nos perdoe. Nos ajude a sermos cada vez melhor, cada vez mais parecidos com o Senhor, até que um dia estejamos nos céus. E aí sim, de fato, viveremos eternamente ao Teu lado, ó Pai. Em família, irmãos, uma eternidade ao Teu lado. Porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja comigo, com a minha família, esteja com vocês, esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada, guardada e protegida por Deus. O nosso Deus de amor, o nosso Deus que é bom. Se você quiser participar das nossas células presenciais, entre em contato comigo, tá bom? Possivelmente serão terça e quinta ou sábado, talvez, às 19h30 ou talvez às 20 horas. Eu estou definindo ainda, tá? Mas vai mandando aí, a gente vai organizando e vamos estar voltando, tá? Beijão, amo vocês. Fiquem com Deus. Deus é bom, Deus é muito bom. Não tenha medo, tenha esperança. E o nosso lema, a mudança começa em mim. Tchau.